Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje vou explicar um filme de comédia familiar americano chamado The Parent Trap. Spoilers à frente, portanto muito cuidado. Aproveite e se inscreva para não perder o conteúdo de valor que postamos aqui. O filme começa com crianças chegando ao Camp Walden para 8 semanas. É um acampamento de verão só para meninas. As meninas parecem muito felizes por poder acampar ali, próximo ao lago Mouse. Hailey Parker tem 11 anos, uma menina do norte da Califórnia. Pai de Hailey, Nick Parker, possui uma enorme fazenda. E ela rapidamente faz amizade com duas garotas do acampamento. Enquanto isso, Annie é uma garota de 11 anos de Londres. E a sua mãe, Elizabeth James, é uma famosa estilista de vestidos. Ela tem um mordomo muito legal, que compartilha um aperto de mão intrínseco com a sua filha. Embora Ellie e Annie tenham personalidades contrastantes, ambas parecem idênticas. E isso é interessante. Enquanto Ali está mais despreocupada no acampamento, as duas meninas se enfrentam em uma partida de esgrima, sem saber de sua estranha e idêntica coincidência. As meninas são muito talentosas na esgrima e acabam dando uma ótima competição no final. Qualquer triunfo é interessante. No último momento, uma delas ganha. Uma pede desculpas e oferece a mão. Hailey pega sua mão e a puxa para baixo d'água. O que é interessante, quando as duas meninas tiram as máscaras de esgrima, ficam pasmas ao saber de sua aparência. Elas são idênticas. Hailey rapidamente descobre e insulta a Annie. Mas antes que role um arranca-rabo, a treinadora acaba separando as duas. Mais tarde, as duas meninas novamente se enfrentam em um jogo de pôquer. Hailey propõe uma punição. Quem perder o jogo terá que pular em Muslank, nu. E ambas, com confiança, acabam aceitando o desafio. Mas Hailey vence, e aí ela é forçada a pular no lago. Só que elas fazem uma sacanagem. Não são lésbicas. Ela acaba escondendo a roupa. E aí ela jura vingança. Começa uma hostilidade. E a questão é, isso termina quando os conselheiros do acampamento acabam sendo pegos em suas brincadeiras. As duas meninas são orientadas a fazer as malas enviadas para morar juntas em uma cabana de isolamento como punição. As duas garotas continuam brigando. No entanto, logo se tornam próximas depois que elas acabam ajudando uma outra a fechar a porta do ginásio. Então falam sobre suas famílias. Uma fala que teve um pai, a outra fala que não teve um pai. Uma fala que teve uma mãe, a outra fala que não teve uma mãe. E aí as histórias começam a bater. Elas acabam compartilhando o mesmo aniversário. Então começa a suspeitar que tudo isso não pode ser coincidência. Annie e Hailey mostram a foto uma à outra, do pai e da mãe que tem. Acontece que cada uma tem metade de uma fotografia rasgada do casamento de seus pais. Automaticamente percebem que são gêmeas de verdade. São relacionadas pelo sangue, e aí, basicamente, elas pensam em formas de juntar os seus pais. Passam horas aprendendo sobre sua mãe e seu pai. Enquanto, ao fim do acampamento se aproxima, elas anseiam por saber mais sobre seus pais. Então, a Hailey propõe uma ideia. Ela sugere que elas troquem de lugar e voltem para casa juntos. Exatamente. Elas poderiam ser pegas imediatamente, mas Hailey fala que elas são idênticas fisicamente. A única coisa que elas têm que aprender é imitar uma outra. Além disso, mesmo que se forem pegas mais cedo ou mais tarde, seus pais terão que saber de cada uma delas. Em seguida, elas começam a passar o tempo restante no acampamento, aprendendo e praticando alguns maneirismos. Elas aprendem sobre as suas casas, blueprint, aprendem sobre aperto de mão, aprendem sobre o cabelo, várias coisas sobre si mesmo, até mesmo perfuram a orelha para conseguir usar brinco. Tendo feito isso, Hailey volta para Londres, como qualquer uma, e personifica perfeitamente, imitando sem esforço o aperto de mãos e os maneirismos, tanto que o mordomo de Amy não consegue perceber a diferença. Hailey está exuberante por conhecer a sua mãe materna. Padre Charles, pela primeira vez, acaba abraçando com força sua neta. E é a partir daí que começa o desenrolar do filme. Tanto que ela acaba passando muito mais tempo com a sua mãe, aproveitando assim sempre os momentos oportunos. Ela pergunta a Elizabeth se ela se lembra do seu pai e como eles se conheceram. Elizabeth fica surpresa com a repentina curiosidade, mas conta a Holly sobre Nick. Ela fala que Nick era um cara adorável e se conheceram a bordo. A bordo do Atlântico, que ia de Londres a Nova York. Eles estavam viajando em um navio e basicamente Beth não gostava de voar. Eles estavam sentados um ao lado do outro no jantar de sua primeira viagem. Enquanto a Hailey, ela vai para a Califórnia. Ela está muito feliz em conhecer finalmente o seu pai. A menina não consegue acreditar que está falando com o seu próprio pai. O que é realmente impressionante, tanto que ela, de 5 palavras que fala, 50 tem a palavra pai. É recebida em casa pela sua babá, pela sua tia e o cachorro também. E é uma coisa incrível. O cachorro percebe a diferença, mas o próprio pai não. Que pai belo. A sua empolgação logo diminui quando ela fica sabendo sobre a noiva de seu pai, Meredith Blake. Nick e Meredith parecem muito interessados um no outro. Entanto, Chase especula que Meredith está apenas atrás do dinheiro de seu pai.
A própria Anne passa a não gostar de Meredith depois de sentir a sua presença egoísta. No dia seguinte, Nick finalmente pergunta a Anne como ela se sentiria se Meredith fosse a sua mãe, tornando-se parte de sua família. Fingindo sua ignorância, ela responde que adoraria. Ele acrescenta também que queria uma irmã mais velha, e agora Nick está prestes a adotar uma. Ele corrige sua filha falando que ela não será sua irmã, e sim a sua esposa, porque pretende se casar com ela. Sem escolha e forçada, a reconhecer qualquer resposta negativa e gritos, a garota começa a falar algumas coisas. Nick está surpreso com o comportamento de sua filha, mas Meredith garante a ele que é normal e é esperado, afinal o pai vai se casar novamente. Em seguida ela foi falar com a garota, ela finge partir por Anne, mas Anne vê atrás disso e a interrompe. E reconhece simplesmente que a garota é jovem, linda, sexy e talvez seja isso que atrai o pai, afinal ele é apenas humano, mas acrescenta que o casamento deve ser muito mais do que uma questão de sexo. Apesar disso, vendo que a sua charmosa estratégia falha, a Meredith ela mostra quem realmente é. Ela fala francamente a Anne que vão se casar em semanas, e goste ou não, ela precisa superar isso. E angustiada pela tortuosidade de Meredith, ela acaba ligando para Ellie e conta a sua irmã gêmea sobre seu pai. E convence a trazer Elizabeth para cá para interromper o noivado. No entanto, Charles pega Hayley no telefone. Charles a força a confessar imediatamente a sua mãe. Hayley está morrendo de medo, porém, a sua mãe deixa claro que ela pode contar o que bem entender a si mesma. Em vez de repreender a menina, a garota acaba se emocionando com isso, a abraça e fica feliz. Uma das partes descobriu da troca das gêmeas. Todos descobrem sobre isso, exceto Nick e Meredith. O que é impressionante. Sem saber da mudança, elas acabam conversando com seus pais. Tanto que a Hayley fala para Elizabeth sobre o Nick. Porém, Elizabeth ainda parece estar com a queda pelo Nick, nervosa em reconhecê-lo. Elizabeth pede para Martin acompanhá-los. Charles conspira para que eles se encontrem em um hotel em São Francisco. Nick deve se encontrar com os pais de Meredith no mesmo hotel. Elizabeth encontra Nick com Meredith no elevador do hotel. Ela fica desconfiada e confronta suas filhas gêmeas. As duas garotas confessam e revelam que Nick está noivo. E vai estar casado em 2 semanas. E fala à mãe dela que ela não pode deixar isso acontecer. Mas Elizabeth fica magoada e responde que Nick e ela não tem nada em comum mais. Então ela continua falando que Nick parece estar feliz com a sua noiva. Colocando os pés no chão, Elizabeth acrescenta que ela vai fazer o que ela veio fazer e depois vamos voar de volta para Londres. No entanto, Nick está extenuante por ter encontrado Elizabeth depois de tantos anos. Ele a procura por todo o... Quando ele finalmente a vê, ele acidentalmente cai na piscina. É muita emoção. Literalmente ele está molhado. Eu não duvido que ela não esteja. As garotas confessam a mudança, ele fica um pouco surpreso com a revelação. Mas Nick fica radiante e emocionado ao ver a sua outra filha depois de 11 anos. Só ele, porque muitos homens querem nem pagar a pensão. Enfim, aquela noite as duas meninas fazem uma surpresa aos pais. É um jantar à luz de velas, servido por Chassis e Martin em um iate, ora, decorado para recriar seu primeiro encontro a bordo. O Queen, Elizabeth, para Nick, Elizabeth relembrar sobre seu passado juntos, bons momentos ruins. É revelado que Elizabeth deixou o Nick devido a uma briga, ambos eram jovens e estúpidos e tinham um mau humor de volta. Então eles falaram coisas dolorosas um ao outro. Elizabeth expressa uma leve tristeza por Nick. Depois que ela respondeu isso, eles não tinham certeza se Elizabeth ainda o amava. Eles finalmente fizeram planos para as meninas passarem as férias juntas, mas basicamente foi isso. Não deu tão certo. E as garotas estavam planejando algumas coisas. Traçaram um plano no dia seguinte. Elas eram vestidos semelhantes para confundir seus pais, e se recusaram a revelar qual gêmea é qual. E basicamente, iriam impedir os pais de irem embora. As gêmeas falaram que queriam acampar. Depois iriam revelar sua identidade. Inicialmente, Nick e Elizabeth finalmente concordaram e levaram para casa. Viajaram conforme esperado. Meredith não está feliz com a viagem e insiste em não fazê-lo. Apesar disso, Elizabeth convida Meredith para ir acampar junto. E basicamente ela aceita. Ou seja, vai dar merda. O primeiro desafio para Meredith é caminhar. A mulher não está acostumada com a altitude, as meninas se aproveitam disso e pregam várias peças nela. Colocam pedras pesadas em sua mochila, assustam com o largato. Ela teve dificuldade em carregar suas próprias malas, e as duas garotas se oferecem para ajudá-la. Rejeita rudemente, diz que as garotas parecem anjos, porém são demônios. Ela ameaça tornar suas vidas miseráveis depois de casar com seu pai, se pregarem mais uma peça nela. Mas as meninas continuam a pregar-lhe peças à noite. E ela está cansada e tem que lidar com as duas irmãs.
e ela dá um longo beijo em Nick. Vai tomar mais um comprimido pra dormir e vai pra cama mais tarde. Basicamente, depois, enquanto ela está dormindo, as garotas colocam a sua cama inflável em um lago. De manhã, ela acorda no meio do lago, onde tem um pássaro ali. Ela enlouquece e cai na água. E finalmente, ela perde a paciência. E com raiva, ela dá um ultimato para escolher entre ela ou as filhas dele. Nick finalmente percebe a atitude ruim de Meredith e fica sabendo que suas filhas não ficariam bem com ela. Portanto, ele escolhe as meninas em vez de Meredith, sem pensar muito. E quebra o noivado. Yes! As meninas, de volta, vitoriosas, acabam ali, voltando com o pai e com a mãe. Basicamente, elas pedem desculpa e também os pais acabam conversando e brincando. O que é interessante. Dele mais tarde naquela noite, depois de colocar as meninas na cama, Nick mostra a Elizabeth a sua coleção de vinhos. Sei o vinho que ele quer mostrar pra ela. Inclui o vinho de 1983, que beberam no casamento, no qual ele ficou fortemente emocionado, mas tenta fingir que não. E o Nick fala a ela que ela nem sempre precisa ser corajosa. Eles quase se beijam, porém Elizabeth se segura. A mulher até que tá. Ela tá quase chorando no encontro, porém ela decide ignorá-lo e mandá-lo pra puta que o pariu. Quer dizer, PQP. Mais tarde os quartos eles estão se despedindo, é uma pena. Se abraçam então e retornam a Londres. Tava chovendo. Deve ser as lágrimas desse rapaz. Depois de se separar de sua irmã novamente, elas ficam tristes, porém, quando chegam em casa, elas encontram Holly e Nick esperando por eles. Nick e Holly voltaram para Londres, no Concorde, que reduziu o tempo de viagem, pela metade em comparação com o avião de outros passageiros. Eles explicam que perceberam que não queriam perder mais nenhum momento juntos. E o Nick fala para Elizabeth que cometeu um erro e não quer cometer de novo. Mais uma vez, Elizabeth tem medo de se casar novamente, porém, ela resolve ficar com esse cara. E basicamente, as meninas olham pra isso felizes. Os pais se abraçam, se beijam. E todos viveram felizes para sempre até a próxima briga. É isso aí, rapaziada.